Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu fui convidado pela Faculdade de Saúde Pública da USP para falar um pouquinho sobre o coronavírus e sobre o papel da atenção básica no enfrentamento da pandemia, antes de vir trabalhar no hospital de campanha. Então eu recortei a fala que está disponível no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública para disponibilizar aqui para que vocês possam conferir, tá bom? Espero que vocês gostem. Boas-vindas para todas e todos. Iniciar agora formalmente, agradecer ao professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, que é o nosso diretor, que está presente também, agradecer ao Felipe Daico, ao Gerson Salvador, a Frida e a Leni, que é a nossa responsável pela área de TI. Nós somos 132 pessoas participando, e o dia hoje é um dia para debater, discutir, aprofundar, trazer soluções, recomendações baseadas em evidência relacionadas com a questão dos profissionais de saúde. A mídia está pautando esse tema, né, de uma forma muito importante, então eu acho que é um compromisso e uma responsabilidade da Faculdade de Saúde Pública, que tem esse papel de formação de profissionais de saúde, de abordar esse tema. A professora Frida irá abordar pesquisas relacionadas com o tema da saúde do trabalhador, e apresentará recomendações baseadas em evidências do que nós podemos fazer para aumentar a proteção dos profissionais de saúde. O Gerson, que é infectologista, professor, médico do HU, ele vai nos falar um pouco do dia a dia, né, de como que a vida no campo está acontecendo, e o Felipe Daico, a gente tem o maior prazer de tê-lo, ele é um bacharel formado, um egresso da nossa Faculdade de Saúde Pública, ele trabalha atualmente em Santo André, ele vai trazer um pouco o dilema, o debate, a tensão entre proteção e cuidado, né? Então, agradecer demais a todos os 134 presentes até o momento, ao Tanaka, à Leni, ao Gerson, à Frida e ao Felipe. Vamos, então, ao debate, à conversa, à reflexão. Cada um vai ter em torno de 20 minutos para falar, e depois nós temos 1 hora para os participantes, através do chat, trazer perguntas, e nós vamos procurar responder todas em grupos de 4, 5 questões. Então, muito obrigado. Felipe, muito obrigado, querido, por estar aqui. Um prazer enorme ter um egresso da nossa escola fazendo parte desse painel, um colega trabalhando no ABC, com experiências na área de atenção primária. Então, acho que muito bom estar aqui com você. Obrigado, Felipe, a palavra é sua. Eu que agradeço, Marco, fiquei muito feliz com o convite. Estou feliz de estar aqui ao lado do Gerson e da Frida para falar um pouquinho sobre esse panorama. Estou atuando lá em Santo André como apoiador institucional por parte da coordenação da atenção básica. Fico responsável por um dos territórios, o município é dividido em 7 territórios, e sou mestrando aí da Faculdade de Saúde Pública na linha de Política, Gestão e Saúde. Gostaria de começar a minha fala fazendo um contexto mais geral em relação à situação política que a gente está vivendo, né? Mas eu gostaria de resgatar algumas coisas que são importantes para a memória da saúde pública. Acho que uma primeira coisa interessante de ser dita é em relação que só nessa segunda década do século XXI, a OMS ela já decretou 6 emergências em saúde pública de importância internacional, né? A gente teve o H1N1, a poliomielite, o Ebola 2 vezes, uma em 2016, outra em 2019, a gente teve a Zika e agora o coronavírus. E acho que é importante a gente enfatizar que essas epidemias elas estão relacionadas com o modelo de desenvolvimento econômico hegemônico que existe no mundo, né? Que se intensifica com a degradação ambiental, com um maior fluxo de pessoas e a circulação de mercadorias entre os países, além da urbanização extensiva. E eu acho que é importante enfatizar que a gente vive aqui no Brasil uma sociedade capitalista, de um capitalismo tardio, né, via colonial. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente olha de modo internacional, em meados do século XIX até antes, o controle das doenças transmissíveis ela já tinha se tornado um problema vinculado à economia e à política. E eu acho que é interessante resgatar o primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública, que aconteceu em Paris em 1851, que teve como debate a temática da causalidade das doenças entre a teoria miasmática e a contagionista.
E eu destaco ela porque, naquele momento, a ideologia liberal, ela suprimiu a ideia de contágio e opôs, de um lado, os médicos liberais e, de outro, os novos industriais. O Brasil, por exemplo, logo em seguida, teve um decreto assinado por Floriano Peixoto que estabelecia que qualquer carne de sol, qualquer outro artigo de suspeita poderia ser suscetível a reter ou transmitir alguma doença. Isso gerou uma série de reclamações que provocaria o comércio internacional e 2 anos depois, devido à grande pressão da elite econômica externa, o decreto ele foi anulado. Esse é só um exemplo de como as elites econômicas elas sempre foram capazes de transformar a ação do Estado em ferramentas de seus próprios interesses. E por que eu acho que é importante resgatar essa memória? Porque hoje a gente está vivendo algo muito semelhante. Essas falas elas se repetem nos nossos líderes políticos, que vão na contramão de todas as recomendações produzidas pela ciência e que estão estabelecidas pelas principais organizações internacionais. Isso costuma acontecer quando o dinheiro está acima da vida, né? Mas eu gostaria também agora de falar sobre as principais recomendações que a gente tem em relação à prevenção da infecção do coronavírus, que são, principalmente, né, manter a etiqueta respiratória, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, e a principal de todas, que é o distanciamento social. E eu acho que é importante a gente destacar algumas singularidades sobre que tipo de situações a gente enfrenta aqui no Brasil de modo estrutural e das condições de vida dos brasileiros. Hoje, cerca de 35 milhões de pessoas não contam com acesso à água de rede potável. E cerca da metade da população atual não tem uma coleta de esgoto adequada. Nesse momento, né, com essas duas informações, eu acho que a gente consegue questionar a efetividade dessas recomendações para essa população mais vulnerável. Em relação ao distanciamento social, acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar é principalmente na população periférica e que vive nas favelas. Teve um estudo realizado pelo Datafavela do Instituto Locomotiva que disse que aproximadamente 14 milhões de pessoas moram em favelas aqui no Brasil, o que representaria o 5º maior estado do Brasil em termos de população. Só no Rio de Janeiro teve um destaque realizado que 10% da população vive em comunidades. E aí, considerando essas perspectivas, esses apontamentos, eu acho que a gente tem recomendações que são importantes, né? Teve uma projeção do Imperial College de Londres que disse que 44 mil pessoas vão morrer no Brasil se a gente não adotar nenhuma medida de isolamento e se, na verdade, 1.100.000 vão morrer se a gente não adotar essas estratégias. Corrigindo, só 44 mil morrerão se a gente adotar todas as estratégias de isolamento, né? Então, é uma projeção que considera uma morte muito significativa da nossa população. Nessa perspectiva, eu acho que a gente vai enfrentar dificuldades muito importantes em relação à pandemia, considerando outros países da Europa, como a gente está vendo a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, né? E eu acho que essa primeira consideração que eu fiz, ela é uma tentativa de buscar um pensamento crítico que se faz necessário para a gente aprofundar a discussão sobre os rumos que a saúde está seguindo no Brasil, para que a gente possa também evidenciar o caráter social e descortinar quais são os interesses em disputa para desmistificar, inclusive, a ideia de neutralidade por trás da saúde, para a gente evidenciar o que ela é, né? Ela é um fenômeno político. E porque ela é um fenômeno político e ela impacta, de modo geral, no que a professora acabou de dizer em relação às condições de trabalho dos profissionais de saúde de modo geral, em específico de enfermagem, né? Falando especificamente sobre o SUS e a atenção básica, eu acho que é importante a gente destacar que a gente está vivendo um momento de desqualificação dos serviços públicos e de ataques estruturais ao SUS, que é a política social mais importante da história do Brasil, né? Existem 3 coisas que me preocupam bastante enquanto sanitarista, que são a EC congela os gastos por 20 anos no SUS. A gente também teve uma nota técnica que ataca a UNASF, né? Então, a gente sofreu
grandes adversidades em relação às equipes de NASF que já existem e com um risco de extinção de outras que estão atuantes. E a gente teve o modelo de alteração do financiamento da atenção básica pelo projeto Previne Brasil também, né? Tudo isso impacta todos os dias, todas as dimensões da saúde coletiva aqui no Brasil. Mas mesmo assim, em frente a todos esses desafios, eu acho que é importante a gente enfatizar que somos nós, SUS, que estamos enfrentando esse desafio de modo estrutural, articulado e organizado, né? É importante a gente mostrar que, seja na rede de urgência e emergência hospitalar, na atenção básica, é o SUS que está aí, né? O próprio Laboratório de Referência Nacional para o Diagnóstico do Covid, da Fiocruz, que também é o SUS, a vigilância em saúde, a divulgação e comunicação em saúde, as unidades que vão prestar atendimento, é o SUS de modo mais estruturado que está à frente do enfrentamento dessa situação. E eu acho que é importante a gente ter esse trabalho junto com a população para fortalecer o próprio imaginário sobre o SUS. E falando sobre a atenção básica, né? Como que a gente está vendo a realidade dos profissionais de saúde e os desafios em relação ao coronavírus. Acho que uma coisa importante dizer é que existe uma diversidade gigante de modelos de atenção e arranjos tecnoassistenciais dentro da atenção básica, né? E quando as unidades de saúde elas estão organizadas pela estratégia de saúde da família, a gente tem maiores condições e mais potência para produzir vida e responder às necessidades de saúde da população. Mas esse cenário, apontado anteriormente e vinculado a todas essas estruturas, tem tornado o trabalho muito difícil, né? Os serviços da atenção básica, e aí conversando com colegas de outros municípios, estão todos reorganizados por conta da pandemia, né? As agendas de consultas eletivas canceladas, profissionais com medo, sobrecarregados, muita gente com medo, inclusive, de voltar para a própria casa para não contaminar, né, os seus familiares, muita gente que mora com os pais, com os filhos, enfim. É um medo gigantesco que os profissionais da saúde estão enfrentando. E eu acho que tudo isso impacta diretamente no modo como a gente produz as nossas relações dentro do serviço de saúde, como a gente se relaciona com a população e também como a própria atenção básica ela disponibiliza os serviços para a população de modo geral. Acho que, além disso, a gente está preso a um modelo ainda biomédico muito forte, né? O modelo da medicina ocidental, ela está sendo efetiva para cuidar de algumas coisas, mas de outras não. Na minha visão, a gente não está agindo de modo diferente com o Covid. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa compreender as diferentes necessidades de saúde de algumas populações mais específicas, vulneráveis, como, por exemplo, a população em situação de rua, pessoas que não têm nenhum tipo de renda, as profissionais do sexo, né, travestis e transexuais, 90% dessa população está vivendo em prostituição porque estão excluídas de todas as instituições sociais do nosso país, e como elas vão ficar em isolamento social se a maior parte está em extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, eu acho que a atenção básica ela tem um papel de ficar ao lado da vida dessas pessoas, de não abandonar o modo como a vida dessas pessoas está andando, mas está sendo um grande desafio, justamente por conta da falta de EPIs, né, da organização que a gente tem em relação a toda essa questão da pandemia e o medo geral dos profissionais. E eu acho que tudo isso é importante para a gente ter, né, em mente que a gente está carregando as raízes desse modelo biomédico no imaginário da população, no imaginário dos profissionais da saúde, no próprio modo como a gente organiza os serviços de saúde, né? Que é um modelo médico hospitalar pautado em diagnóstico, cura ou não cura. E eu acho que, de modo geral, em específico, a atenção básica, os esforços, eles precisam ser realizados para superar esse modelo, né? O SUS, ele tem que entender a saúde da população de modo integral. A atenção básica, pelas experiências que eu tenho acompanhado, elas estão se organizando em prol da defesa da vida. Acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, né? Para além do serviço, a gente tem que estar na valorização
da cultura, do lazer, da moradia, né? Se a saúde é coletiva e ela é um reflexo da posição das pessoas no mundo, a atenção básica ela tem que se preocupar com o modo como ela é produzida na sociedade. E a gente só consegue fazer isso enquanto atenção básica quando a gente está no território. E nós somos os principais dispositivos da saúde para estar próximo à população, né? Nesse sentido, eu acho que a gente, no contexto da pandemia, deve se esforçar para ir para o território de modo seguro, né? A atenção básica, ela está em constante interlocução com a população, informando não só sobre as formas de prevenção, mas também sobre todas as outras comorbidades e todas as outras necessidades de saúde que não pararam de acontecer por conta do coronavírus, né? A atenção básica, ela ainda tem que dar conta de tudo o que a população necessita. Eu acho que a gente tem duas estratégias importantes, né? Por exemplo, em Santo André, a gente tem articulado com os agentes comunitários de saúde, eles residem, né, na área de abrangência das unidades, e eles podem ser grandes mobilizadores de criação de redes de solidariedade dentro do território. E eu acho que alguns lugares estão criando articulações de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza, por exemplo, para as famílias mais vulneráveis. E esse é um dos exemplos que eu gosto de citar, que está acontecendo, que demonstra como a atenção básica ela cumpre um papel estratégico na dinâmica do funcionamento do SUS, né? Pelo modo como ela consegue estabelecer relações de modo contínuo com a população. E uma outra atividade importante dentro da atenção básica é o consultório na rua, né, que para além da ação da saúde mental, tem o atendimento a gestantes de rua, tratamento de patologias pulmonares, infecções sexualmente transmissíveis, enfim. E todo o cuidado sempre é referenciado para a coordenação da atenção básica. Eu acho que, embora essas ações elas estejam ocorrendo em alguns lugares, as relações elas estão sendo muito tensas e muito disputadas, né? Nesse sentido que a gente está vivendo do Covid, de intensificação de todo o modo de produção de saúde, como a gente produz cuidado e proteção para a população, mas também para os próprios profissionais de saúde, né? Tenho conversado com alguns colegas de outros municípios, e pelas falas, o que a gente tem percebido, e eu tenho chegado à conclusão, até conversando com a Laura, que me fez o convite para participar aqui hoje, é que a gente, de certo modo, acaba também pagando o preço por não construir com os trabalhadores sentido sobre o próprio processo de trabalho, responsabilização coletiva e o conhecimento do território. Eu acho que a gente tem ferramentas para fazer isso. Uma delas, que a gente tem usado constantemente, principalmente na minha atuação de trabalho enquanto apoiador da atenção básica, é a ferramenta de educação permanente em saúde, né? Acho que ela é fundamental para a gente trabalhar a construção desses modos de operar o SUS. E quando a gente usa a educação permanente em saúde como uma ferramenta estratégica para a gestão do trabalho, reflexão sobre o processo de trabalho, a gente consegue produzir uma formação contínua e um lugar comum a todos os profissionais. Bom, eu acho que é isso. Para finalizar, eu penso que a gente está vivendo um momento em que é urgente a gente fortalecer a ideia de coletivo e da saúde enquanto um direito de todos e um dever do Estado, como nos promete a nossa Constituição, e a gente precisa colocar a vida no centro das nossas ações para desenvolver o que se propõe a saúde coletiva.